Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Paulo e Silas. Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que fosse com ele, e tomando, circuncidou, por causa dos judeus que estavam na cidade, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando ia passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada um crescia em número, passando pela Frígia e pela província da Galácia. Foram pedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Misia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo passado pela Misia, decidiram ir a Troade. A visão em Troade, Paulo passa na Macedônia. Paulo teve de uma noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia e que pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos a partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava e para anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia. No dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o que servia a Deus, não ouvia o Senhor e abriu o coração para que estivesse a tentar o que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela em sua casa convidou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Indo ao local de oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo, e a nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te, saia dela. Na mesma hora saiu. A prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro está perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando as autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se, unida contra eles, e as autoridades, rasgando-se as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro e os guardas e os seguranças. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou no carcereiro interior e prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faço nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo tremendo
prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-se para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Então pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Tomando o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite, lavou as feridas, e tão logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou a sua casa, põe à mesa e na sua crença a Deus. Alegrou-se com toda a sua casa. Cirurgia. As autoridades mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: as autoridades mandaram que vós soltasse. Agora sai e ide em paz. Paulo, porém, respondeu: a soltar-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo os cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim. Venha eles mesmos e tire-nos daqui. Os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo e pediram as desculpas, e libertando, pediram que saíssem da cidade. Tendo eles saído da prisão e tirado da casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, a partiram.